Graças a paz, irmãos. Aqui é o professor Ney novamente falando sobre o tema Bibliologia. Hoje falaremos um pouco a respeito do tema Inspiração das Escrituras. Bem, foi dito numa videoaula anterior que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita num período de tempo de aproximadamente 1600 anos. Você deve também levar em consideração um período que compreende entre o Antigo e o Novo Testamento, que é o chamado período do silêncio, né? Onde não houve a produção de nenhuma escritura como as que nós temos na nossa Bíblia. Elas circulavam, mas não houve livros sendo produzidos como os livros que nós conhecemos da nossa Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Eles voltam a ser produzidos a partir do momento que o Novo Testamento ele começa a ser redigido, contando a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Então você tem todo o Antigo Testamento, né, que foi produzido conforme nós o conhecemos, vai de Gênesis a Malaquias, conforme a nossa Bíblia protestante, né? E você tem esse período que é chamado período intertestamentário, onde não houve a produção de livros considerados sagrados por nós. E logo após você tem o período do Novo Testamento, que é um período relativamente curto quanto seus escritos, né? Mais ou menos quando começa a ser escrito ali o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito, seria de acordo com a tradição. Alguns colocam Gálatas, outros colocam Tiago, entendeu? Há ainda outras suposições, como por exemplo, poderia ter sido o Evangelho de Marcos, poderia ter sido o Evangelho de Mateus. Enfim, há muitas teorias quanto foi o primeiro documento a ter sido escrito, isso referente ao Novo Testamento. Mas se comparado ao Antigo Testamento, né, onde você tem uma produção literária muito extensa, que levou muitos séculos, o Novo Testamento ele é curto, porque ele trata da vida e obra do Senhor Jesus Cristo, a continuidade da igreja, a sua expansão, a sua consolidação e a sua propagação, que você encontra principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Os escritores, irmãos, foram cerca de 40 homens, aproximadamente 40 homens. Homens dos mais variados tipos, certo? Homens de uma cultura, como por exemplo o profeta Isaías, homens mais simples, né, quanto a seus estudos, como por exemplo o profeta Amós, o próprio Isaías foi um homem, né, um estadista, alguém que tinha acesso ao palácio, né, e homens do campo, pessoas simples. Então foi bastante variado. O Senhor mostra que ele pode usar, independente do status social, ele usa aquele que estiver disposto a ser usado. Então o Senhor ele empregou diversos homens, cerca de 40 homens, para servir como os escritores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Dentro de uma visão tradicional, Moisés e Paulo foram aqueles que mais contribuíram, né? Paulo, que escreveu diversas cartas do Novo Testamento, Moisés, o autor do Pentateuco, né? Então isso levando em consideração uma visão tradicional. Quando eu digo tradicional, porque existem outras teorias que mais à frente nós falaremos. A intenção aqui é simplificar, partindo do fácil até os níveis mais avançados do conhecimento. Então eu não vou antecipar tópicos, porque algumas pessoas talvez já conheçam, outras estão começando a sua caminhada. Então eu não quero embaralhar a cabeça de ninguém. Nós vamos alcançar essas teorias, falaremos ainda sobre o período, né, intertestamentário em outra ocasião, falaremos sobre como foi a formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento.